Mais uma segunda-feira trazendo um quadro falando sobre depressão e ansiedade. E hoje, trazendo um tema bem bacana para você. Isa, seja bem-vinda. Iane também. Então, compartilha essa live, curte essa live. Esse quadro eu criei baseado na experiência clínica que eu atendo, E aí, a partir disso, eu vi que a depressão e a ansiedade são duas coisas, dois sintomas que têm crescido muito após a pandemia. E eu vi que a introdução para que a pessoa que está sofrendo disso de antemão soubesse e saiba o que fazer a partir disso, ela identifique se ela está com ansiedade, com depressão, que ela possa ter um direcionamento que seja procurar um psiquiatra, iniciar uma psicoterapia, um atendimento psicológico. E esse primeiro momento, para que ele possa, ou ele ou ela, possa amenizar esse sofrimento pela falta de informação, pela falta de conhecimento, ela possa de fato ser orientada. Esse é o objetivo desse quadro, toda segunda-feira, a partir das 20h47, é com esse objetivo. E aí eu vou trazer para vocês aqui o tema de hoje, que é a relação entre alcoolismo e depressão. Então já vou pedir para você compartilhar essa live para mais pessoas. É um tema interessante porque o álcool, a bebida, ela é lícita e a gente não tem a gravidade o quanto isso pode ter um efeito para uma pessoa, Ainda mais se ela tiver questões emocionais, a bebida ela entra como uma forma de aflorar esses problemas emocionais, tá? Então, inicialmente nessa live eu vou estar falando um pouco mais do lado da bebida, do álcool e da saúde emocional, da saúde mental. E logo em seguida eu vou falar sobre a depressão, me aprofundando um pouco mais, tá? E aí, dá o like, compartilha essa live, que eu vejo que é bem interessante a gente saber desse efeito do álcool e a relação do álcool com a depressão. Então, o álcool, ele faz parte da nossa sociedade já faz muitos séculos, no Brasil e em várias partes do mundo. Então, pessoas de todas as idades, várias doses de álcool. Então, efeitos tanto positivos como negativos a curto e a longo prazo. E a pergunta que a gente pode fazer é: quais são os efeitos do álcool que exerce sobre nós? A razão do porquê bebemos e as consequências do consumo em excesso do álcool estão ligados à nossa saúde mental. Então, problemas na saúde mental não são resultantes apenas do fato de beber muitas doses das bebidas alcoólicas, mas exagerar na bebida pode causar muito mal à nossa saúde. Há evidências que associam o consumo leve a moderado do álcool a um risco reduzido de apresentar problemas cardiovasculares no consumo médio de 1 a 2 doses de bebidas por dia. E esse conceito de dose, e vou trazer aqui também para vocês, existem evidências, com muitas controvérsias, que o consumo leve de álcool pode estar associado a uma melhor performance ou desempenho em testes cognitivos. Mas certamente é bem mais estabelecido que o consumo de bebida, conforme progride, traz evidências, evidentes prejuízos às capacidades mentais.
Então, portanto, há muito mais evidências que beber álcool em excesso leva a pessoa a desenvolver sérias doenças físicas e mentais. Então, simplificando isso aqui, um dos principais motivos para o consumo de álcool é a intenção de mudar o nosso estado de humor ou o nosso estado mental para melhor. Essa é a intenção, esse é o motivo para beber, tá? Quem não já ouviu falar, vou beber para esquecer tal coisa, né? Dependendo da situação, vou beber para ter coragem de fazer ou falar algo. Então, e de fato, o álcool pode temporariamente aliviar sentimentos de ansiedade e depressão, e muitas vezes as pessoas usam a bebida como uma forma de automedicação, na tentativa de manter animado ou por vezes até ajudar a dormir. Então você entende que a bebida ela entra como um suporte emocional para certas situações. Não deveria, mas ele acaba entrando nisso. Mas comumente esse hábito pode tornar os problemas de saúde mental já existentes muito piores, e o que inicialmente foi uma maneira de lidar, por exemplo, com a insônia eventual, pode torná-lo mais grave ainda. Por outro lado, se ter problemas com o uso de álcool pode ser algo mais provável entre as pessoas com problemas de saúde mental mais graves, isso não significa necessariamente, Rogério, seja bem-vindo, não necessariamente o álcool causa a doença mental grave. As evidências mostram que as pessoas que consomem grandes quantidades de álcool são vulneráveis ao aumento do risco de desenvolver problemas na saúde mental, tanto quanto o consumo de álcool por alguém previamente saudável pode, além de vir, e o seu transtorno por si mesmo, e se tornar também um fator que contribui com o surgimento de outros diagnósticos na saúde mental, e tais como depressão e psicose. Então, o consumo inofensivo, assim, se você tem uma pessoa que consome álcool e aparentemente, na sua visão, essa pessoa ela não tem um controle, por exemplo, compartilha essa live, que existe muito fator emocional por trás de um consumo de álcool em excesso. Se a pessoa ela consegue beber, de forma social, se ela tem ela está no comando desse processo, até o momento, ela consegue tomar, de forma natural. O consumo nocivo do álcool mantém a relação causal com mais de 200 tipos de doenças e lesões físicas, isto é, no corpo: câncer, cirrose, hepatite, pancreatite, anemias, gastrites e outras desordens são frequentemente associados ao uso do álcool. Além disto, o consumo de bebida também pode levar o sujeito a não se cuidar de outras doenças que tenha, como diabetes, pressão alta, contribuindo então direta ou mesmo indiretamente para agravá-las. Vale lembrar também que uma proporção importante de carga de doença atribuível ao álcool é decorrente de lesões não intencionais e intencionais, incluindo aquelas, seja bem-vinda. Então, incluindo aquelas devidas a acidentes de trânsito, violências, suicídios. Então, recentemente, o álcool também tem sido implicado na causalidade de doenças transmissíveis como tuberculose, HIV, AIDS, e pneumonias também. Uma coisa bem interessante, é uma parte um pouco mais biológica, mas eu vou trazer isso para que vocês entendam
todo o processo do álcool, né? E aí, como eu falei, logo após a parte da biologia e todo o processo do álcool, eu vou trazer a parte da depressão. Então compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então a reação bifásica é o seguinte: é um termo que determina duas fases de resposta ao consumo de bebidas alcoólicas. Então, na primeira fase, ocorrem os efeitos normalmente desejados por quem bebe, vivenciando como prazerosos. A partir de um determinado ponto, quando o nível de álcool satura nossa capacidade de metabolizá-lo, ele passa a causar sensações negativas, desagradáveis, tanto maiores quanto mais rápidas, mais elevada for a alcoolemia. A concentração passageira de álcool etílico no sangue, resultante da ingestão de bebidas alcoólicas, né? Quando há desenvolvimento de tolerância e ao beber, Raquel, seja bem-vinda. Então, ao beber mais frequentemente em maior quantidade, a segunda fase se inicia cada vez mais cedo durante cada episódio de consumo. O aumento do uso etílicos reduz os efeitos de euforia e aumenta os efeitos ruins. Então, a reação bifásica, ela tem essa parte inicial e, então, há um mito no senso comum das pessoas que acham que quanto mais bebida, maior seria o prazer. Porque, na verdade, com o tempo, essa eufórico, né, se torna cada vez mais breve e só surge com doses cada vez maiores. Então, cada vez você vai aumentando a dose, mais você vai aumentando para ter esse estado de euforia. Então, isso tem um perigo aí nessa história, tá? Os efeitos negativos cada vez maiores e mais prolongados. Em suma, por mais que a mente do bebedor deseje o negócio de beber, se torna cada vez menos vantagens. Apesar do álcool funcionar como estimulante em doses iniciais, ele será sempre um depressor do sistema nervoso central. Inicialmente é uma redução da capacidade de julgamento e análise crítica, e quem bebe se sente mais livre para falar, fazer o que desejar. Com o aumento da dose, vêm os efeitos desagradáveis, ou mesmo risco de intoxicação severa e morte. Eu falei que inicialmente tem gente que bebe para poder ter coragem de falar ou fazer alguma coisa ou ter atitude. Só que chega a um determinado momento, aquilo fica desagradável, tá? Só para que você que está entrando agora, inicialmente eu estou trazendo a parte da bebida, os efeitos, e logo depois eu vou falar um pouco mais da depressão. E aí essa relação, né, de depressão e alcoolismo trazendo para você, tá? Beber afeta o nosso humor e saúde mental? É uma pergunta que as pessoas se fazem, né? E beber diminui a inibição. Fato. Isso, muitas pessoas usam da bebida para isso. E como eu falei no início, algumas questões, dependendo da forma que você use a bebida, também mascara algumas questões emocionais. Normalmente, o consumo excessivo de álcool significa que a pessoa ficará menos constrangida em uma determinada situação. E além disso, o álcool pode dificultar a capacidade do nosso corpo para descansar, e resultando na necessidade de trabalhar mais para quebrar o efeito do álcool no corpo. Esta interferência do álcool com padrões do sono pode levar a uma redução do nível de energia. O álcool também deprime o sistema nervoso central, e isso pode fazer com que o humor se altere. Ele também pode ajudar a amortecer nossas emoções, fazendo com que talvez passamos a evitar o enfrentamento dos problemas difíceis da nossa vida. Vagalume, seja bem-vindo. Vagalume já fez live com a gente aqui, né? Seja sempre bem-vindo, né?
E com certeza outras vezes eu vou estar te chamando, viu, vagalume? E assim, né, se você tiver a disponibilidade e quiser também participar. O álcool também pode revelar ou intensificar os nossos sentimentos subjacentes, como evocando memórias do passado de trauma, né? O álcool tem esse efeito, ele vai trazer, né? Geralmente uma pessoa que vai beber muito, ele tem um efeito de nostalgia, né? Aquela coisa de saudade do passado, do que passou, ele começa a falar um pouco mais de traumas, enfim. Provocando qualquer sentimento reprimido que estão associados com eventos dolorosos do passado ou do presente. Essas memórias podem ser tão poderosas que criam uma ansiedade esmagadora, depressão ou vergonha. Reviver essas memórias e sentimentos sombrios, enquanto sob a influência de álcool, pode representar uma ameaça para a segurança pessoal, bem como a segurança dos outros. Então, olha como o álcool ele tem um efeito aí, tá? Isso depende de quem beba, mas como eu falei no início, o álcool, dependendo da forma que você use, está disfarçado, né, de questões emocionais aí por trás. E sobre os efeitos depois. Um dos principais problemas associados com o uso do álcool para lidar com problemas de saúde mental é o consumo irregular de álcool, né, altera a química do cérebro. Ela diminui os níveis de serotonina, tá? O álcool, o uso, Vera, seja bem-vinda, diminui os níveis de serotonina. Então, a serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, ele vai diminuir isso. Uma substância química que interfere, dentre outros processos, como as famosas depressão e ansiedade. Então, se você diminui a serotonina, automaticamente você está mais vulnerável à depressão e à ansiedade. Então, a pessoa ela volta a beber, ela bebe mais para dar um alívio na depressão e ansiedade. Olha o ciclo disso aí. O que faz que o nível de serotonina do cérebro seja reduzido ainda mais, levando a uma sensação ainda maior de depressão e ansiedade, e assim necessitando de mais álcool. Quanto mais vai aumentando o consumo de álcool, mais vai reduzindo a serotonina, mais a necessidade de aumentar esse consumo para dar conta desse diminuir desses processos, tá? Então, assim, o correto seria buscar um tratamento mais eficaz e menos arriscado para essa depressão ou ansiedade, e não usar o álcool como para resolver a depressão ou ansiedade. Quanto é muito, né? Os limites atuais recomendados para beber, né, de forma sensata são de 3 a 4 doses para homens e 2 a 3 doses para mulheres por dia. Então, há especialistas que falam isso aí, tem um parâmetro aí, tá? E aí tem um conceito de dose de bebida alcoólica. É a quantidade de bebida, independente do tipo, que contenha cerca de 12 gramas de etanol. E isso depende da concentração do etanol a cada bebida tipicamente que apresenta, né? Existe influência da bebida nos comportamentos, né, conforme o álcool no nosso sangue. E aí eu vou entrar agora, né, compartilha essa live, curte essa live. É bem interessante porque essa associação do álcool. Tem muita gente que bebe e não sabe que já está no nível de alcoolismo. E não sabe o efeito que vai interferir no sono, vai interferir na parte de uma depressão, de uma ansiedade. Geralmente ela não sabe, ela não associa isso. Então a pergunta é, a depressão alcoólica, como a depressão é diagnosticada? Tá? Eu vou estar falando aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, compartilhe, curte essa live, que é um assunto muito interessante.
e vale muito a pena, né? Pessoas que você conhece, compartilha, tá? Vale muito a pena mesmo. Depressão alcoólica, né? Como a depressão é diagnosticada? Os médicos usam um exame físico, testes de laboratório, uma avaliação psicológica para diagnosticar a depressão. Esses testes ajudam a determinar o tipo de depressão presente, bem como eliminar a possibilidade de certas condições de saúde, como problemas de tireoide e vírus. E aí, perguntas que podem ser feitas durante a avaliação psicológica incluem: nas últimas semanas, quantas vezes você se sentiu sem esperança, triste ou deprimido? Você já pensou em se machucar ou machucar outra pessoa quando está se sentindo mal? Quanto sono interrompido você recebe a cada noite? Você bebe álcool ou usa alguma droga recreativa? Como seus sintomas interferem em suas responsabilidades pessoais e profissionais? Valeu, vagalume. Vamos lá. Obrigadão aí. Seu humor flutua? Se sim, com frequência? Então são algumas perguntas nessa avaliação psicológica. É verdade, vagalume. É verdade. A gente compartilha, né? Para que ou a pessoa se identifique, né? Ou as pessoas em si, outras pessoas também. Então, depois dessa avaliação, depois dessas perguntas, aí a pessoa já tem um direcionamento, uma avaliação aí, tá? Então, depois dessa avaliação estiver completa, o diagnóstico que tiver sido feito, o médico discutirá a sua descoberta com o paciente e discutirá as opções de tratamento. No caso de condições simultâneas, um profissional de saúde pode encaminhar seu paciente a um especialista em tratamento que possa ajudá-lo e se recuperar de ambos os transtornos simultaneamente. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento de álcool e a depressão. Mesmo as formas mais graves de alcoolismo e depressão podem ser tratadas. No entanto, quanto mais cedo uma pessoa procurar o tratamento, melhor, devido à natureza das condições concomitantes, que é altamente recomendável que os indivíduos recebam tratamento com uma clínica de reabilitação especializada em alcoolismo e depressão. Esses programas não são apenas seguros e capazes, mas também ajudam pessoas a se prepararem para se adaptarem à volta da vida cotidiana. Muitos centros também são capazes de fornecer recomendações, cuidados posteriores para ajudar a garantir a sobriedade após reabilitação. Eu tive a experiência de fazer parte de um centro onde eu fazia o atendimento de pessoas que eram ex-viciados e também a questão de consumo de álcool, tá? Então, né, o vagalume está perguntando, como é que a pessoa pode perceber que está no início de uma depressão? Primeiro ponto, o que caracteriza a depressão? É a falta de vontade, né, as motivações que ela tinha, ela deixou de ter, seja para a questão de os prazeres que ela tinha, ela gostava de sair, de caminhar, a questão do trabalho, tinha um humor, tinha uma alegria naquilo, ela deixou de ter isso, né? Então ela acaba evitando a parte social, o contato com as pessoas. Ela acaba ficando num estado de vegetação. Ela pode até fazer esse processo de interagir com as pessoas, mas ela fica muito apática. Ela acaba se isolando cada vez mais, tá? É um dos indícios para que a pessoa esteja numa depressão. A gente pode identificar. Ela tinha uma série de rotinas e aí ela começa a deixar de fazer e começa a se excluir também dessas relações, tá? E aí, a partir disso, eu ia falar o seguinte: dentro desse grupo de reabilitação que eu fazia parte, eu fazia o atendimento, e existia o quê? Um programa de 9 meses, aonde
qual era uma das coisas que poderia acontecer com essas pessoas que estavam lá no centro fazendo essa reabilitação? Israel, seja bem-vindo. Era o quê? Uma crise de abstinência. Por quê? Eles estavam tendo o uso, né, de drogas, de álcool, e ali dentro eles deixam de estar usando, e aí é preciso ter uma reprogramação, mudar a rotina dessa pessoa para poder começar essa pessoa se resgatar. Né? Resgatar em que sentido? A questão de autoestima, né? Esse trabalho ali do coletivo, cada um tem uma função ali dentro, né? Cada um vai cozinhar, outro vai limpar, né? E alguns trabalhos, algumas oficinas são feitas aí dentro dessa reabilitação, dentro desse grupo. Então eu acompanhei todo esse processo. Eles tinham um atendimento psicológico individualizado e tinha também um trabalho em grupo nesse processo, né, dessa questão de deixar o álcool, né, e tratar todas as questões. A visita dos familiares também era importante, trabalhar essa família, porque o que acontece nesse ponto aí? A família precisa entender também todo o processo dessa pessoa que está lá dentro da reabilitação. É um trabalho em conjunto. A mudança de mentalidade, a parte emocional dessa família, porque em muitos casos essa família ela não acredita nessa pessoa, ou começa a julgar, começa a culpar, começa a apontar, e isso também é um motivo para desanimar essa pessoa que está lá no processo de reabilitação, na parte emocional, na parte, né, química do corpo. Então tudo isso é importante nesse processo. Então a família e o indivíduo que está ali, tá? Então eu tive essa experiência, é um trabalho, é bem desafiador e é um acompanhamento sempre, tá? Em alguns casos existe desistência, em alguns casos a própria família tira, ou então a própria pessoa que está ali não aguenta ficar ali dentro, e aí ela sai. Então são desafios, tá? Nada é fácil, existe desafio, e se você continuar a persistir, e realmente você tem a vitória, você consegue realmente superar isso, tá? E aí, dentro das terapias mais comuns em relação ao tratar alcoolismo e a depressão, tem a terapia assistida por medicação, né? Esse tipo de terapia envolve o uso de medicamentos prescritos para aliviar os sintomas de abstinência, de uma pessoa e reduzir os desejos. E existem 4 tipos de medicamentos tipicamente usados para reduzir os impulsos de beber. Um especialista em tratamento pode prescrever um antidepressivo para equilibrar as alterações de humor e outros sintomas de depressão. Embora os medicamentos possam ser extremamente benéficos durante a recuperação, eles só devem ser usados juntamente com outras formas de tratamento. Algumas pessoas falam da terapia cognitiva comportamental, que é o TCC, tem a psicoterapia normal, né, tradicional, e as pessoas vão trocar, fazer a substituição dos pensamentos negativos com sentimentos positivos e edificantes, e que é essencial para esse processo de recuperação. E a partir disso, né, tendo aconselhamento, dentre outras funções. Tem a terapia de grupo também. Eu falei que num período que eu passei dentro dessa instituição, eu fiz um trabalho em grupo. O trabalho em grupo é importante para cada um se reconhecer, né? Se reconhecer as suas habilidades, a sua pessoa, e reconhecer o outro, né? Essa questão do limite e do respeito em relação ao outro. Quando, em alguns casos, algumas pessoas que bebiam, tinham uso de drogas, eles perdem isso. Eles perdem a questão do limite, o respeito pelo outro e o respeito por si próprio também. Então, durante o tratamento, a terapia de grupo é usada como uma forma de atender e facilitar a discussão entre colegas, né? Ainda mais a troca também de experiência de cada um ali também é importante. Então, depende do programa escolhido,
As sessões geralmente são realizadas em 2 vezes por semana. A terapia em grupo fornece uma saída para a pessoa discutir abertamente os altos e baixos do seu vício, e além de oferecer conselhos a outras pessoas que passam por momentos difíceis. Muitos programas de cuidados posteriores oferecem vários tipos de terapia de grupo para que os pacientes possam continuar trabalhando na sua recuperação. Raquel está falando. No grupo, algumas pessoas conseguem se enxergar no outro. Verdade. É a terapia do espelhamento, né? Quando você fala, né? Isso serve para outras coisas, né? Outras funções também de grupo, né? Quando você fala das suas questões, das suas experiências, o outro vê, né? Ele consegue se ver ali, e aquilo é aquela coisa, né? Não é só eu que vivo aquilo, tem outras pessoas. Isso é confortante e, ao mesmo tempo, né, é um motivo de superação. E aí decidir procurar ajuda, alcoolismo e a depressão é o primeiro passo para retomar o controle da sua vida. Embora algumas instalações de reabilitação podem tratar da dependência, nem todas oferecerão serviço que pode precisar para superar uma condição coexistente. Por exemplo, algumas instalações podem se especializar em certas condições e oferecer terapias personalizadas para vícios específicos, e outros programas são mais generalizados, fornecendo serviços para uma ampla gama de dependência. Um dos pontos, né, centrais do álcool, da questão das drogas, é a questão da dependência, né? A dependência emocional ali implícita também. Sem um tratamento adequado, o automedicamento com álcool aumenta o risco de lesões corporais graves e até mesmo comportamentos suicidas. E aí aprenda sobre os programas de reabilitação projetados para tratar condições, né, concomitantes como alcoolismo e depressão, né, conversando com o especialista no tratamento de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar a visão de vocês, se sintam à vontade, tá? Compartilhe essa live, curte essa live. Existem tipos de depressão. Existem vários tipos diferentes de depressão que são comumente diagnosticados em indivíduos que sofrem do alcoolismo, embora algumas formas dessa doença mental seja menos grave que outras. A depressão pode rapidamente assumir o controle da vida de uma pessoa. O transtorno afetivo sazonal. Esse tipo de depressão está ligado na luz decorrentes de uma mudança nas estações de ano. Normalmente os sintomas começam a surgir no outono e pioram gradualmente durante o inverno. Os sintomas incluem Rei das Moambas, seja bem-vindo. Sentindo-se triste e irritado na maioria dos dias. Dormir demais, ganhando ou perdendo mais peso do que habitual. Experimentando mudanças no apetite. Ter um sentimento pesado nos braços e pernas. Então, o álcool pode ser usado para alcançar uma sensação temporária de prazer durante meses monótonos. No entanto, o consumo frequente e excessivo pode levar a um vício que perdura por muito tempo após o outono e o inverno. Isso ocorre porque o corpo se torna dependente dos produtos químicos liberados pelo álcool para alcançar sentimento de felicidade. Como resultado, uma pessoa começará a desejar álcool para alcançar um sentimento de satisfação. Então isso é muito perigoso, tá? Existe a depressão psicótica. É uma forma mais grave de depressão. A depressão psicótica envolve alucinações, paranoia e delírios. Esse tipo de depressão pode levar os indivíduos a ouvir vozes, fazê-los acreditar que alguém está querendo prejudicá-los. Então é muito comum uma pessoa que está sofrendo disso achar que as pessoas estão perseguindo ela. Com isso, ela deixa de sair de casa.
Eu já vi muitos casos disso. E as pessoas que estão ao redor ficam sem entender, né? Não tem um conhecimento. E ela fica falando, fulano de tal, ou as pessoas vão me pegar, vão me bater. E é uma série de coisas realmente nesse processo. Alguns sinais da depressão psicótica são mudanças de humor extremos, ficar acordado a noite toda e dormir o dia todo, negligenciando o autocuidado, como tomar banho, por exemplo, e discurso incoerente. Então são alguns sinais da depressão psicótica. Então combinar beber com depressão psicótica pode ser extremamente perigoso para a saúde e o bem-estar, assim como para aqueles que o rodeiam. Em vez de proporcionar uma sensação de calma, o álcool realmente exacerbado, ele pode o quê? Os sintomas da depressão psicótica ele pode aparecer mais e mais. A paranoia de uma pessoa pode ser intensificada, né, dramaticamente, e enquanto sob a influência, resultando em surtos comportamentais bizarros, mania e pensamento de suicídio. Com o tempo, uma pessoa pode se tornar dependente do álcool e confiar nela para sobreviver. No entanto, se o indivíduo que sofre de depressão psicótica e alcoolismo tenta parar de beber, tudo entre choque ali, tá? Isso pode resultar em complicações graves para a saúde. Por causa disso, um distúrbio concomitante deve ser tratado apenas sob os cuidados de um profissional médico. Diante disso, você vê que é algo realmente muito delicado, a depressão psicótica, e pode até essa pessoa, como ela pode achar que alguém está perseguindo, ou até alguém da própria casa, e ela fazer alguma coisa com essa pessoa, tá? Como uma forma de defesa dentro da alucinação que ela está ali. Então é muito perigoso, tá? Existe também o transtorno depressivo persistente. Indivíduos que sofrem de transtorno depressivo persistente ou distimia apresentam sintomas recorrentes de depressão há pelo menos 2 anos. No entanto, os sintomas raramente são uniformes. Algumas semanas e meses podem incluir pequenos rituais de depressão, enquanto outras vezes são muito mais graves. Os sintomas de transtorno depressivo persistente vão incluir a insônia, baixa autoestima e sentimento de inutilidade, angustiante ao tomar decisões, dificuldade de concentração e evitando encontros sociais e hobbies. Então, o transtorno depressivo persistente aumenta muito a probabilidade de desenvolver um transtorno de uso de substância como o alcoolismo. A depressão e o alcoolismo concomitantes podem prejudicar a saúde física e emocional de uma pessoa, bem como as suas relações com entes queridos, e quanto mais álcool um indivíduo consome, mais forte a sua dependência se tornará ao longo do tempo. Compartilhando um pouco a experiência, né, eu convivi, né, porque assim, eu sempre busquei essa questão do autoconhecimento, saber essa questão das relações, e eu tive um período da minha vida que eu consegui ter mais contato com essa questão do alcoolismo, no sentido de pessoas que bebiam, histórias de pessoas, e a partir disso entender os prejuízos do uso, né, excessivo em relação a pessoas que têm predisposição àquilo. Nem todo mundo tem predisposição para isso, né? E aí a destruição da família, das relações, né? Se for um homem, a questão de como pai, né? A ausência como pai, porque os momentos que seriam para estar com os filhos, está lá bebendo no bar, né? Tá usando drogas, enfim. Então são uma série de prejuízos financeiros, né? Que a pessoa ela não está voltada para crescimento, ela acaba consumindo mais e mais aquilo e acaba prejudicando a própria vida.
Então, eu consegui ver os prejuízos, de fato, do alcoolismo. E aí, diante disso, né, ninguém deve sofrer em silêncio dos efeitos nocivos do alcoolismo e, dentro disso, né, e o transtorno depressivo persistente. Existem programas de tratamento de álcool, são maneira mais segura e eficaz de superar condições simultâneas, e esses programas fornecem as ferramentas necessárias para permanecer em recuperação a longo prazo. E a gente tem também a depressão maior, que é um tipo de depressão. O tipo mais grave de depressão é a depressão maior. Isso ocorre quando os sintomas de depressão, como sentimento de tristeza, inutilidade, interferem na vida diária de uma pessoa. A pessoa se sente inútil e essa depressão também, ela por trás, ela pode ter um fator de dor, né? A depressão, em outras palavras, a depressão é uma raiva voltada para dentro. Uma raiva não expressada para fora, que na verdade ela queria, entre aspas, atacar uma situação ou talvez uma pessoa. Aquela raiva, em vez de ser colocada para fora de uma forma adequada, ela é colocada para dentro. E essa depressão, em alguns casos, a pessoa vai tentar se matar para amenizar essa dor interna. Em alguns casos de suicídio, a pessoa tem esse ponto de querer acabar com essa dor. Tá? Cerca de 20 a 25% dos adultos norte-americanos experimentarão um episódio depressivo importante em algum momento das suas vidas. Pessoas com depressão maior normalmente só conseguem ver o negativo em várias situações pessoais e profissionais. Essa condição de saúde mental pode afetar bem o bem-estar geral, incluindo como uma pessoa que dorme, come e pensa. Alguns sinais da depressão maior, né, inclui choro excessivo, irritabilidade, baixa energia, motivação, né, baixa energia e motivação todos os dias, insônia, hiperinsônia e pensamentos recorrentes de suicídio. Uma das coisas também que acontece muito com a pessoa depressiva é os pensamentos e uma fala negativa. Tudo pode dar errado, vai dar errado, não vai dar certo. Tem uma fala bem negativa uma pessoa depressiva. Álcool e drogas devem ser evitados com a depressão maior. Beber pode aumentar os sintomas de depressão, o que pode ter implicações potencialmente fatais. E isso ocorre porque o álcool afeta as mesmas áreas do cérebro que ajudam a regular o humor. Então, beber pode alterar níveis químicos do cérebro com o desencadear os sintomas da doença, né, mental, como a depressão. E a ajuda, né, diante disso, você pode buscar um médico, uma instituição, um centro. Você pode buscar um profissional da área comportamental, um psicólogo. E num caso como esse, do alcoolismo, né, e a depressão, é um tratamento multidisciplinar, com profissionais, né, para que esse tratamento seja feito da melhor forma possível. Tá? Seja um tratamento em grupo, seja um tratamento em um centro, seja o atendimento individual. Então, tudo isso, né, a conscientização, tem um processo químico e biológico ali, a abstinência, né, vai precisar tomar remédio em alguns casos, então é algo em conjunto. E a família também ser incluída. Kátia, seja bem-vinda. A família ser incluída porque também faz parte desse elo, pode ser um ponto de apoio nessa recuperação desse indivíduo, né? Então não adianta só tratar esse indivíduo onde o sistema onde ele vive, Deb, seja bem-vinda, o sistema onde ele vive também está doente, vamos dizer assim, leva a um fator depressivo ali. Então é preciso incluir a família também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida,
né, compartilha essa live, curte essa live, porque esse tema realmente é muito interessante, tá? E eu sigo, né, toda segunda-feira falando sobre assuntos de depressão e ansiedade. Foi devido aos meus atendimentos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo, né, psicólogo clínico, e também sou coach integral sistêmico, né, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Autorresponsabilidade e Poder da Ação, e também analista de perfil comportamental. Então, tudo isso me ajuda nessa jornada do conhecimento, autoconhecimento, cursos que eu tenho feito nessa área. Então, assim, o meu convite é você mergulhar no autoconhecimento e você seja um vetor de mudança na vida das outras pessoas. Que você tenha, né, um propósito de vida, uma missão, e que você possa, né, o Vagalume está aí. Quantas histórias o Vagalume ele tem, né, diante da forma que ele trabalha, que interage, e o quanto de pessoas, né, que alguns casos até naquele dia específico, Aldo César, seja bem-vindo, naquele dia específico, por uma palavra que ele falou, mudou o direcionamento e a decisão daquela pessoa. Então, eu estou aqui à frente, né, desse projeto, mas você que está aí assistindo, você também pode ser um vetor de mudança da onde você vive, da rua que você vive, do seu trabalho, aonde você estiver, você também pode ser um vetor de mudança para muitas pessoas. Esse foco de luz na vida de muitas pessoas, tá? Eu quero agradecer e parabenizar todos que estão aqui na live, tá? Compartilhe essa live, né? Que eu possa estar ajudando, crescer e contribuir diante de tanta coisa que a gente vive, né? Tanta história, tanta na área clínica, o que eu escuto é realmente as pessoas precisam de ajuda e que eu possa, né, tá me doando aqui, levar o conhecimento e que a gente possa realmente deixar, né, a vida mais leve. Essa é a nossa missão e é o meu convite para você, né? Vagalume, Aldo César, Deb, Kátia, gratidão a todos, né? Um forte abraço, fica com Deus, boa semana a todos, uma semana abençoada, até mais, tchau, tchau, gente, forte abraço.